Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Explosão atinge prédio no centro de Madrid, na Espanha, e deixa ao menos 3 mortos. O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, determina que a Anvisa apresente informações sobre a análise da vacina russa Sputnik V. A Alemanha anuncia a extensão do lockdown até o dia 14 de fevereiro. Funcionários do Hospital Municipal Guarapiranga, em São Paulo, denunciam falta de medicamentos e equipamentos de proteção individual. 3 vacinas contra a Covid-19 estão em revisão final para uso emergencial, diz a OMS. Transporte aéreo doméstico de passageiros teve queda de 52,5% no Brasil em 2020, diz a ANAC. Eu sou Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. Uma explosão em um prédio no centro de Madrid, na Espanha, deixou ao menos 3 mortos e 11 feridos hoje, segundo o prefeito da capital espanhola, José Luis Martínez Almeida. A explosão pode estar relacionada a um vazamento de gás. A emissora pública espanhola, TVE, disse que uma das vítimas é uma mulher de 85 anos. Um porta-voz do governo de Madrid confirmou que um dos mortos não era morador do prédio e passava pela rua no momento da explosão. Não foram divulgadas informações sobre a terceira vítima. Pelo menos 4 andares do edifício, que fica em cima de uma igreja na rua de Toledo, foram atingidos por volta das 3 horas da tarde de Madrid, 11 da manhã, horário de Brasília. Segundo o Serviço de Emergências de Madrid, há risco de que a estrutura do prédio tenha sido afetada. A forte explosão destruiu um prédio de 6 andares em Madrid, 3 pessoas morreram e 11 ficaram feridos e uma está desaparecida. A suspeita é de vazamento de gás e o prédio pertence a uma igreja que fica no térreo. Na hora do acidente, acontecia a instalação de um sistema de aquecimento de água. Segundo o representante do governo de Madrid, uma equipe do Corpo de Bombeiros ainda tenta controlar um incêndio dentro da área atingida. Cães farejadores foram levados ao local para buscar por pessoas sob os escombros. Ao menos uma pessoa está desaparecida. O vigário-geral de Madrid, Avelino Revilla, explicou que o prédio de 6 andares pertence à Igreja da Virgem de Paloma, que fica no térreo. O edifício é dividido entre salões da igreja e apartamentos de aluguel. Um grupo de padres que vivia no local foi levado para o hospital. As imagens de televisão mostraram uma equipe do Serviço de Emergência de Madrid atendendo algumas vítimas na calçada. Uma residência de idosos próxima ao local foi evacuada. Bares, restaurantes e hotéis da região acolheram os moradores do asilo. Parte da parede do prédio caiu sobre o pátio de uma escola que fica ao lado. Não havia atividades na área de fora no momento do incidente. A Rua de Toledo fica próxima ao monumento do Arco de Toledo, ponto turístico da capital espanhola. Além de prédios residenciais, a área tem diversos bares e restaurantes. Bom, vamos à próxima notícia. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje que a Anvisa preste informações sobre a análise de um pedido de uso emergencial da vacina russa Sputnik V, desenvolvida pela Rússia para o combate à Covid-19. Ricardo Lewandowski vai usar as informações a serem fornecidas pela agência para decidir sobre um pedido do governo da Bahia. O estado requereu ao STF autorização para importar e distribuir vacinas que já tenham o aval de autoridades sanitárias estrangeiras e certificação da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, mesmo sem a liberação da Anvisa. A Sputnik V já foi aprovada para uso emergencial em países como Argentina, Bolívia, Venezuela e Paraguai. No Brasil, a farmacêutica União Química, que pretende produzir a vacina russa para demanda interna e para venda a outros países da América Latina, entrou com pedido para uso emergencial de 10 milhões de doses que viriam da Rússia. A Anvisa recusou, alegando que apenas vacinas com estudos clínicos em andamento no Brasil podem ter essa autorização e que ainda não é o caso do imunizante russo. A Anvisa também negou por hora autorização para os testes clínicos da Sputnik V no Brasil. Segundo a agência, a empresa não respondeu a todos os questionamentos em relação aos testes de eficácia feitos na Rússia. Ao STF, o governo da Bahia questiona as regras previstas em lei e em uma medida provisória que tratam dos procedimentos para autorização
de uso emergencial dos imunizantes e prevê liberação de vacinas que tenham aprovação de autoridades sanitárias dos Estados Unidos e da Europa. O governo da Bahia assinou em agosto do ano passado um acordo com o Fundo Soberano Russo, que administra o desenvolvimento da vacina Sputnik V, para o fornecimento de 50 milhões de doses. Até o momento, 2 vacinas tiveram uso emergencial aprovado pela Anvisa. A Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo, e a vacina da Universidade de Oxford e da farmacêutica AstraZeneca, produzida em parceria com a Fiocruz, no Rio de Janeiro. Bom, vamos à próxima notícia. O governo da Alemanha anunciou ontem a extensão do lockdown em todo o país até o dia 14 de fevereiro de 2021. A medida é uma tentativa de conter os números ainda muito altos de casos e de mortes pelo novo coronavírus e o avanço de variantes mais infecciosas da doença. No início de janeiro, a Alemanha já havia anunciado que as restrições durariam pelo menos até o fim do mês, mas o prazo agora foi ampliado. Segundo a agência de notícias Reuters, apesar da pressão sobre os hospitais ter diminuído nos últimos dias, especialistas alemães estão preocupados com a possível disseminação de variantes mais infecciosas do vírus. A chanceler alemã Angela Merkel disse que todos os países da Europa devem fazer esforços semelhantes, caso contrário, a Alemanha pode considerar restringir a entrada de viajantes para evitar que cepas altamente transmissíveis sejam trazidas do exterior. O governo também recomenda que empresas continuem a operar em regime de home office até o dia 15 de março de 2021. Angela Merkel incentivou o trabalho remoto e disse que pessoas estão trabalhando em casa agora do que durante a primeira onda da pandemia na primavera. As primeiras medidas para conter a segunda onda foram adotadas em novembro do ano passado. Porém, logo no início de dezembro do ano passado, o governo reconheceu que o lockdown parcial não foi o suficiente para conter o vírus e anunciou um confinamento ainda mais rígido. Apenas nas últimas 24 horas, 11.300 novos casos de Covid-19 foram confirmados no país alemão, segundo o Instituto Robert Koch, referência alemã para doenças infecciosas. Também, em um dia, 989 pessoas morreram por complicações do coronavírus. Bom, vamos à próxima notícia. Funcionários do Hospital Municipal Guarapiranga, na Zona Sul de São Paulo, denunciaram hoje a falta de equipamentos de proteção individual. Segundo eles, há falta de luvas e aventais. Além disso, um funcionário diz que não há medicamento para atender todos os pacientes. De acordo com o funcionário, também faltam medicamentos importantes para pacientes que estão na UTI, como relaxante muscular Ocuroni e o anticoagulante heparina. O Hospital Municipal Guarapiranga foi reformado e aberto em junho do ano passado para atendimento exclusivo de pacientes com Covid-19. A Secretaria Municipal da Saúde enviou imagens que ela diz ser do depósito do hospital e disse que dispõe de todos os equipamentos de proteção individual desse estoque. Em relação aos medicamentos, a Secretaria falou que também não há relacionamento e que existem protocolos específicos para aplicação dessas medicações que podem variar de acordo com o quadro clínico do paciente. Bom, vamos à próxima notícia. A Organização Mundial da Saúde informou hoje que 3 vacinas contra a Covid-19 estão em fase final de revisão para possível listagem de uso emergencial. A entidade já aprovou o imunizante da Pfizer e BioNTech. Um documento interno da OMS, obtido pela agência de notícias Reuters, fornece cronogramas para as possíveis aprovações de vacinas pela agência, indicando que os imunizantes da Moderna, AstraZeneca, Sinopharm e Sinovac podem obter aprovação de emergência nas próximas semanas ou meses. A validação pela OMS também permite que o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, e a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, adquiram a vacina para distribuição a países necessitados. No último domingo, as vacinas da AstraZeneca e Oxford e a vacina da Sinovac e Coronavac foram aprovadas para uso emergencial no Brasil. A OMS pretende começar a vacinação em países pobres e de renda média baixa em fevereiro de 2021, através da aliança COVAX, uma iniciativa da organização para garantir o acesso equitativo a uma futura vacina da Covid-19. A aliança COVAX vai disponibilizar ao menos 2 bilhões de doses de vacinas até o fim de 2021 e 92 países pobres deverão ter acesso a 1 bilhão e 300 doses ainda no primeiro semestre. O Brasil participa da aliança, mas não está na lista dos países mais pobres. Também
hoje a OMS disse que a variante britânica do coronavírus foi detectada em pelo menos 60 países do mundo. Já a cepa sul-africana, que também é mais contagiosa, está em 23 países, 3 a mais do que no dia 12 de janeiro. Por enquanto, ainda não há informação suficiente para determinar se as variantes afetarão a eficácia das vacinas. Especialistas dizem que as vacinas podem ser reformuladas e ajustadas para se adequar melhor ao vírus, em questão de semanas ou meses, se necessário. Estudos feitos com a vacina da Pfizer e BioNTech mostram que o imunizante é eficaz contra as variantes e conseguiu neutralizar a mutação do vírus. Bom, vamos à próxima notícia. O número de passageiros transportados em voos domésticos no Brasil no ano passado foi 52,5% menor que o registrado em 2019, segundo informou hoje a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. No ano passado, as empresas aéreas brasileiras transportaram um total de 45 milhões de passageiros em voos dentro do país. De acordo com a ANAC, esse foi o pior resultado do setor em mais de uma década. Em todo o ano de 2019 foram 95 milhões de passageiros transportados. O mercado aéreo foi fortemente afetado pela pandemia do novo coronavírus. Restrições e medidas de isolamento reduziram as viagens dentro e fora do país. Entretanto, os números da ANAC mostram uma recuperação no setor a partir do segundo semestre de 2020. Em dezembro do ano passado, o mercado aéreo registrou seu melhor resultado desde o início da pandemia de coronavírus. A retração no mercado aéreo doméstico começou a ser vista a partir de março do ano passado, quando medidas de isolamento social mais restritivas passaram a ser adotadas no país. Em abril do ano passado, o setor registrou seu pior resultado mensal do ano passado, quando a queda da demanda por voos foi de 93% em relação ao mesmo mês de 2019. Diante do cancelamento em massa de voos, o governo editou uma medida provisória que prevê o reembolso integral do valor gasto em passagens aéreas durante a pandemia. O governo também deu início a uma negociação para socorro financeiro bilionário às empresas aéreas brasileiras. O auxílio, que viria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, entretanto, nunca saiu do papel. O transporte internacional de passageiros registrou uma queda ainda maior no ano passado. De acordo com a ANAC, as empresas aéreas brasileiras transportaram 6 milhões de passageiros para fora do país, número 72% menor que o verificado em 2019. Os números divulgados hoje pela ANAC também revelam uma recuperação do mercado aéreo a partir do segundo semestre do ano passado, apesar de ainda estarem abaixo do verificado antes da pandemia. De acordo com a agência, a demanda por voos em dezembro foi de 29,5% menor que a registrada no mesmo mês de 2019, e a oferta de assentos foi 27,6% menor. Apesar de negativos, os resultados de dezembro são os melhores do setor aéreo desde o início dos efeitos da pandemia. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá lá no nosso canal, corre lá, deixa seu like, se inscrevam no meu canal e me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Muito obrigado pela sua companhia, tenham todos uma boa noite, uma ótima quarta-feira para vocês e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!